Eu perguntei para o Magno Maciel qual é o melhor uso de caso do ChatGPT. E só para te contextualizar, o Magno é o único brasileiro do mundo no time de pesquisa da OpenAI, a criadora do GPT. E os próprios gênios que entram nesse time de pesquisa brincam que é mais difícil entrar neles do que na NASA. Então eu sabia que era alguém bom para perguntar. E a resposta dele para a pergunta foi simples. Max, a maioria das pessoas que pensa no ChatGPT usa ele para escrever. Eu não. Eu uso ele para pensar. E aquilo foi interessante para mim, porque é exatamente dessa mesma maneira que eu uso. E mexer no ChatGPT 4, principalmente, mudou a minha vida e a vida das empresas. Mas o que sempre me pareceu paradoxal era, por que outras pessoas não estão tendo esse mesmo resultado, essa mesma empolgação com o GPT? E tem dois motivos. Primeiro, porque as pessoas só têm acesso ao GPT 3.5, que é muito pior que o 4. E segundo, porque elas não sabem usar ele direito. E é por isso que a Adapta.org está disposta a te dar uma licença gratuita do GPT-4, o pago. Sim, você ouviu isso certo. A gente vai pagar para você usar todo o poder do GPT-4 e de repente de mudar a sua vida por completo também. Deixa eu te explicar por quê. Qual a principal diferença entre eles? É basicamente a diferença de um cérebro de rato e o cérebro de um humano. E eu não estou nem brincando. O GPT 3.5 tem cerca de 175 bilhões de parâmetros, enquanto o GPT-4, 1.5 trilhão. O número de parâmetros é uma medida do tamanho, da complexidade da inteligência artificial. E resumidamente, quanto mais, melhor. E se cada parâmetro fosse um neurônio, seria como comparar o cérebro de um rato com o cérebro de um humano. E eu tenho literalmente centenas de exemplos de resultados mostrando a diferença do 3.5 com o 4. Porque eu usei muito o 3.5 e eu uso ainda muito mais agora o 4 desde que ele lançou. Com muito mais frequência, muito mais intensidade. Mas sabe qual é o melhor exemplo de todos para você entender a diferença entre eles? Bom, você pode perguntar exatamente isso para o ChatGPT. Eu perguntei isso aqui para o ChatGPT 3.5. Me deu uma tabela comparando as características do GPT 3.5 com o 4 e adicione duas colunas mostrando a diferença de característica de cada uma e o que isso quer dizer na prática e uma analogia para fazer as pessoas entenderem melhor essa diferença. E essa daqui foi a resposta que eu obtive. Vamos analisar ela com cuidado rapidinho. Primeiro a gente pode analisar a resposta que ele deu para essa característica do modelo base. Então você pode ver já no começo que nem faz sentido. Ele fala que o GPT-4 foi baseado no GPT 4.5. Isso mostra as inconsistências e alucinações dele. Depois você pode ver na economia de palavras. Na diferença prática, ele diz, por exemplo, que maior complexidade e maior eficiência. Então ele dá uma analogia no mínimo questionável, dizendo que o GPT 3.5 para o 4 é como ir de um pequeno jardim para um grande parque. Nem faz sentido. E na próxima característica, ele inventa outra informação, dizendo que o GPT-4 tem 400 bilhões de parâmetros, o que também é mentira. E ele continua com essas analogias péssimas. Mas depois, eu fiz essa mesma pergunta exatamente para o GPT-4. E essa foi a resposta. Olha com calma a diferença. Bom, primeiro, ele escolheu critérios melhores para fazer essa base de comparação, o que mostra que ele tem um senso crítico mais elevado. Segundo, ele comparou com informações reais. O GPT-4 realmente tem 1.5 trilhão de parâmetro, 5 vezes mais que o GPT 3.5. O que nos mostra que ele dá dados mais verídicos. E terceiro, ele dá analogias muito melhores, que na verdade são tão boas que eu acabei de usar aqui para explicar para você. E se cada parâmetro fosse um neurônio, seria como comparar o cérebro de um rato com o cérebro de um humano. O que mostra a capacidade criativa dele. E se a gente for analisar cada uma das diferenças que ele mesmo mostrou aqui pra gente nessa tabela, fica ainda mais claro a diferença do 3.5 com 4. O GPT-4 entende mais rápido, aprende melhor, sabe de mais coisas, escreve melhor, é mais criativo, entende contextos maiores, consegue conversar por mais tempo e reter a sua memória e assim por diante. Tudo que o GPT 3.5 faz, o 4 faz, só que muito melhor. Como querer comparar um Fusca com um Porsche? Basicamente, o GPT 3.5 é uma brincadeira, algo para você ter um primeiro contato com inteligência artificial, achar bonitinho, interessante, mas brincar. Mas o ChatGPT 4 é coisa de gente séria, quem quer trabalhar muito melhor, ser muito mais inteligente, entrar num mundo completamente novo de produtividade. O GPT 3.5 é legal, o 4 é disruptivo. E é por isso que eu quero comprar a licença anual dele para você. Deixa eu me apresentar em poucos segundos aqui, só para você entender por que eu e a Adapta.org tá fazendo isso. Bom, o meu nome é Max Petras e eu sou cofundador de duas Scale-Ups. Scale-Ups são basicamente startups que estão numa fase de crescimento. Em 2020 eu criei a PetV, que rapidamente se tornou líder em suplementação canina online e que hoje é o maior anunciante pet da América Latina. A gente tem 2 dos principais produtos de suplemento para cachorros no Brasil. E em 2021 eu criei a Transfer English,
a escola de inglês online que mais cresce no Brasil e que inclusive virou escolha da Embaixada Americana para que seus funcionários locais aprendessem inglês. Mas apesar desse relativo sucesso hoje, algo que sempre ficou na minha cabeça foi o arrependimento de ter perdido grandes pontos de inflexão. E pontos de inflexão são aqueles eventos onde de repente tudo muda. Existem aqueles mais óbvios, por exemplo, como quando a internet surgiu na década de 90 e mudou tudo. 10 anos depois, as maiores empresas do mundo tinham mudado completamente. Novos empregos e carreiras como analista de SEO, vários tipos de programadores diferentes começaram a surgir, Desenvolvedores, então, eles passaram só de nerd para nerd rico, E foi assim com vários outros pontos de inflexão também. O ponto de inflexão mobile, por exemplo, fez muita gente milionária e criou centenas de novos tipos de empregos e carreiras. Desenvolvedor de apps, especialista em UX, especialista em UI, gerente de marketing mobile, gerente de marketing de mídias sociais, vários outros empregos que não existiam antes. O ponto de inflexão cloud também, as coisas na nuvem, por exemplo, também criou milhões de empresas diferentes, com a ajuda da Amazon, do AWS, do Google Cloud, do Microsoft Azure, várias novas empresas e vários novos empregos foram criados e muita gente também ficou rica nesse caminho e muita gente criou carreiras muito interessantes também. Mas eu ainda era muito novo para poder ter aproveitado todos esses outros pontos de inflexão. Eu não virei programador, eu não criei apps, mas eu não era muito novo quando a cripto começou com tudo. Eu poderia ter investido, por exemplo, no Bitcoin lá no começo, mas eu não investi, eu não aproveitei esse ponto de inflexão e eu me arrependi bastante depois. Mas pelo menos disso veio uma lição. Eu me comprometi que eu nunca mais iria perder um ponto de inflexão. Eu não iria ignorar uma próxima janela de oportunidade. Se alguma coisa se mostrasse importante, se uma tecnologia se mostrasse digna, eu ia parar tudo que eu estava fazendo e eu ia aprender essa tecnologia. E foi o que aconteceu em 2020, quando a OpenAI apresentou o GPT-3. Pela primeira vez, uma inteligência artificial conseguia criar textos interessantes, parecido com os textos escritos por nós humanos mesmo. Ainda era fraco, mas eu já brincava que estava no nível daqueles textos que uma agência ruim de SEO escrevia. E eu sabia que algo interessante estava ali no caminho. Essa era uma onda que eu não ia deixar passar. E por isso, 2 anos depois, quando o ChatGPT chegou, com a versão 3.5 do GPT, eu parei tudo que eu estava fazendo e eu fui testar a ferramenta. E eu fiquei de boca aberta. Era ainda mais incrível do que eu esperava. Eu criei scripts, roteiros, eu criei músicas, eu criei anúncios, eu fiz brainstorms, eu já comecei a ajudar a me tomar decisões melhores. Eu fiquei vidrado, eu testei como louco, eu fui descobrindo o que funcionava mais, o que funcionava menos, e com o passar dos meses não era só o ChatGPT que eu estava usando. Eu revisei os nossos processos, como a gente fazia as coisas, eu fui mudando tudo, melhorando. Eu fiquei entusiasmado com essa nova fonte de conhecimento e possibilidades que se abriam com essa ferramenta. Ela me ajudou também a continuar escrevendo meu livro, ela me ajudou a planejar rotinas de treinos, criar planos de incentivos para os meus funcionários, me ajudou a criar um app que eu sempre quis ter, sem que eu precisasse saber de programação ou nem contratar um freelancer. Eu aprendi também finalmente o que significa o valor de P em estatística, que ninguém nunca tinha conseguido me explicar bem. Me fez entender também o básico de carros e engenharia para que eu conseguisse, por exemplo, conversar com os mecânicos do meu carro sem que eu tivesse medo que alguém me passasse a perna. E mais importante de tudo, me ajudou a pensar e tomar decisões melhores. A gente foi melhorando drasticamente todos os processos dentro das nossas empresas. Eu estava ficando com mais tempo, menos dor de cabeça, e eu coloquei meu time para ajudar e pesquisar tudo isso comigo. Por exemplo, meu pesquisador de produtos, que é um ex-campeão de xadrez, ele ficou encarregado de descobrir novas ferramentas de AI, de IA, e testar elas e arrumar um jeito de implementar elas dentro da nossa rotina. O meu gestor de projetos, que é um jovem que foi literalmente considerado um gênio, ele tem um QI registrado de 148, ele ficou responsável por testar diferentes aplicações dentro do próprio ChatGPT. Meu gerente de marketing, por exemplo, que aprendeu a hackear iPhones com 13 anos de idade, ele ficou responsável por testar maneiras diferentes de conectar essas ferramentas. E deu tão certo que hoje o cargo dele é de gerente de automações, um dos cargos que mais cresce nos Estados Unidos, que com certeza vai crescer aqui também. E o meu desenvolvedor, por exemplo, que aprendeu a ler com 2 anos de idade, ele ficou responsável por testar as ferramentas mais complexas e torná-las fáceis e úteis dentro do nosso dia a dia. E assim, durante os dias, meses e semanas, a gente foi testando, aprimorando e integrando todas essas práticas no nosso dia a dia. Nosso gerente de operações, por exemplo, estava tomando decisões muito mais rápido, perdendo muito menos tempo em reuniões, acertando muito mais nas decisões que tomava, e eu mesmo tinha criado um parceiro de pensamento.
alguém que mostrava as lacunas do meu raciocínio e me ajudava a pensar usando todo o conhecimento do mundo. E os resultados foram aparecendo nas nossas empresas. Na PetV, a gente melhorou muito o nosso processo de criação e revisão de anúncios, por exemplo, de campanhas de marketing, que fez até que a gente se tornasse a maior marca anunciante pet no Facebook da América Latina. Tá? E a gente bateu também vários recordes de faturamento. Na Transferlingues, por exemplo, a gente conseguiu desbloquear 2 novas unidades de negócio que devem nos gerar dezenas de milhões de faturamento por conta disso. E o meu livro também, que nem eu falei, que estava sendo pesquisado há mais de 4 anos, começou a finalmente tomar mais forma a partir do momento que eu consegui ter um parceiro de pensamentos, né? E com tanta coisa acontecendo e tão rapidamente, alguns amigos e alunos antigos começaram a pedir dicas de como incorporar o ChatGPT e essas outras ferramentas dentro do seu dia a dia também. E na medida do possível, sempre que eu podia, eu mostrava para um e para outro o que a gente estava fazendo. Até que eu me surpreendi quando o Magno Maciel me pediu algumas dicas. E para você ter noção, o Magno, ele é o único brasileiro no time de pesquisa da OpenAI. Ele teve que concorrer contra outras milhares de pessoas para uma cobiçada vaga nesse time de gênios, e ele conseguiu. E tem gente até que brinca, eu não sei nem se é brincadeira ou não, mas que entrar no time de pesquisa da OpenAI é mais difícil do que entrar na NASA. Então receber uma mensagem positiva dele foi gratificante e interessante. E assim como eu, o ChatGPT já fazia parte da vida do Magno, desde que foi lançado. E quando o GPT-4 surgiu, isso só virou ainda mais realidade. Mas o mais curioso para o Magno é que ele percebia a mesma coisa que eu. Por mais que o ChatGPT-4 fosse aquela tecnologia que simplesmente muda tudo, parece que ninguém de fato estava usando ele. Primeiro porque usavam o ChatGPT 3.5, que apesar de parecer bom, é meio que uma criança perto do 4. E segundo porque mesmo quem tinha acesso ao GPT-4 não tinha ideia do que estava fazendo ali direito. E até hoje isso é verdade. As pessoas não têm muitas ideias, por exemplo, sobre técnica de indexação de prompt, encadeamento de mensagem, personificação assimétrica, entre várias outras técnicas que a gente tem usado aqui, por exemplo. E por isso, a gente decidiu, eu e Magno, a criar um programa chamado Gestor de AI. Queria ensinar tudo sobre o ChatGPT, vindo de alguém que de fato tem conhecimento e acesso que outras poucas pessoas no mundo têm. E queria, além disso, mostrar alguns dos melhores jeitos de usar ferramentas de IA para gerenciar melhor, pensar melhor, ser mais criativo e ser mais inteligente. Só tinha um problema. Nem eu ou o Magno tinha tempo para criar esse curso. Eu tinha 3 empresas para tocar e ele tinha uma empresa para tocar, além do cargo já de pesquisador na OpenAI. Então a gente deixou a ideia na gaveta por uns tempo, até que a gente pensou melhor. A gente pensou no óbvio. Falou, peraí, a gente já está melhorando muito o nosso processo, então a gente poderia melhorar ainda mais o processo que a gente tem dentro das nossas empresas para desbloquear mais tempo livre. E foi o que a gente fez nos últimos meses. E desse esforço conjunto surgiu o programa Gestor de IA, com produção assinada pela Adapta.org, a primeira escola de inteligência pragmática do mundo. O Gestor de IA é o primeiro programa, não só no Brasil, mas no mundo, que vai ensinar as melhores práticas de IA do jeito certo. O programa Gestor de IA não é um curso, mas ele tem aulas. Ele não é um mastermind, mas ele tem um grupo de pessoas sofisticadas que buscam crescimento profissional e pessoal constante. Ele não é uma pós, mas você vai ter um certificado e com certeza novas oportunidades de carreira. Ele é uma bússola para você navegar nesse mundo novo da IA. E em vez de te mostrar detalhadamente o que ele é, eu vou te explicar em 3 simples frases. Dentro do programa Gestor de IA, a gente vai, primeiro, te mostrar o que é possível de fazer com diferentes AIs. Você viu algumas poucas coisas aqui, mas os exemplos do que a gente tem feito são ainda mais interessantes e ainda mais impactantes. Assim como o Cristóvão Colombo descobriu a América, a gente descobriu o que é possível fazer com IAs. E a gente vai mostrar isso para você. Segundo, a gente vai te mostrar como é possível. Existem muitos jeitos diferentes de se interagir com IAs, de se interagir com uma interface simples do ChatGPT, por exemplo. E é justamente por parecer simples demais que não é simples. É um paradoxo, mas a gente já testou. A gente encontrou os melhores jeitos de você fazer as perguntas do jeito certo, de obter ideias, de melhorar o ChatGPT para que ele te entenda possivelmente melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. E que com isso ele possa te ajudar em várias outras coisas importantes também. E terceiro, a gente vai tentar buscar pelo impossível. A gente tem ideias malucas, a gente testa ela e mostra para você o resultado. A gente não é limitado só pelo que a gente consegue fazer hoje. A gente está sempre buscando alguma coisa nova para fazer, alguma coisa mais incrível. Por exemplo, criar um roteiro complexo de um vídeo inteiro, como esse vídeo aqui, por exemplo. Será que é possível fazer? Ou criar um plano detalhado de como lançar um produto inovador do zero. Ou de repente clonar o seu próprio cérebro para ter um parceiro de pensamento que pensa como você, que pode executar as coisas quando você não tiver tempo e que pode responder e-mails, responder WhatsApp, de repente até participar de reuniões. Ainda não dá para fazer exatamente essas coisas, ainda.
porque a gente sempre vai estar buscando tornar o impossível possível. E entrando no programa Gestor de IA, você está entrando dentro da plataforma interna de membros da Adapta. E você vai perceber que ela parece um Netflix, mas na versão para nerd. Nela a gente já tem alguns cursos separados que compõem a grade curricular completa do Gestor de AI. A gente tem um curso, por exemplo, AI para gestão. Porque seja você um gestor ou não, você precisa gerir tarefas e pessoas. Nesse curso a gente mostra os melhores jeitos de fazer isso e com a ajuda de AIs diferentes. A gente tem um curso AI para marketing, onde você pode descobrir como criar uma marca do zero em questão de horas. A gente tem um curso também AI para copywriting, onde você descobre como usar diferentes ferramentas de AI para ter uma escrita diferente, envolvente e criativa, e que te ajuda a tornar realmente único. E a gente vai te mostrar também a cereja do bolo, o curso Masterizando GPT-4, onde você vai aprender comigo e com o Magno Maciel, o único brasileiro a compor o time de pesquisa da OpenAI, a como usar ChatGPT do melhor jeito possível. Você vai aprender o jeito certo de se fazer qualquer tipo de pergunta, o jeito certo de fazer brainstorms, de criar conteúdo, de aprender coisas novas e de tomar decisões melhores. E todas essas aulas desses cursos foram criadas do jeito que eu mesmo gosto de assistir aulas. As aulas são curtas, direto ao ponto, mas são profundas. O Cadu, por exemplo, o CEO da Alligator, a maior empresa de assinatura de iPhones da América Latina, disse que uma aula de 5 minutos que ele fez economizou umas 5 horas no mês dele. E não é só sobre economizar tempo, é sobre fazer as coisas melhor. Eu mesmo já comecei uma nova unidade de negócio, por exemplo, dentro da Transfer English, que deve gerar pra gente 10 milhões de faturamento já no primeiro ano. E a ideia veio do ChatGPT. Tá? Isso porque eu usei a técnica da escala do jeito certo. Você vai descobrir também como salvar os prompts mais úteis para usar eles em questão de segundos. Você vai ver como ler um livro de 300 páginas, por exemplo, em minutos. E uma dica já, não é pedindo o resumo dele. Vou te mostrar como salvar suas conversas mais importantes, como resumir textos grandes e ler mais rápido, como você pode adquirir entendimento dinâmico em vez de leitura dinâmica, ou seja, aprender mais rapidamente. E muito, muito mais. E claro, você não vai precisar ver todos os cursos que a gente já tem lá dentro, mas você poderia. E tem algo diferente no tipo de conteúdo da Adapta.org, a empresa por trás do curso. Primeiro, as aulas são curtas e dinâmicas, como eu falei. A gente não tem uma aula gigante de 2 horas. Não, a maioria das aulas ficam entre 5 e 15 minutos e todas elas são editadas por editores profissionais. E segundo, as aulas são multimídia, ou seja, se você prefere ler, você pode, porque todas acompanham de texto bem formatado e com uma hierarquia clara. Fica parecendo o Wikipedia, só que legal, né? E terceiro, porque a gente procura por qualidade acima de quantidade. A gente prefere ter menos conteúdos, menos aulas, mas aulas incríveis do que ter várias e várias aulas de conteúdos genéricos. E o maior problema de grandes empresas de conteúdo normalmente é que quanto mais conteúdo eles têm, menor passa a ser a qualidade. A gente tem a política até, né? Sem aula ruim. Bem simples. O nosso incentivo não é que você invista centenas de horas no nosso conteúdo. Se a gente conseguir te passar uma dica importante em 5 minutos, um processo, uma aplicação, uma técnica que pode mudar como você faz alguma coisa, que assim seja. A gente vai tentar fazer no menor tempo possível. Nossa métrica de resultado não é um diploma, é a transformação que você pode ter na sua vida. E quarto, a gente trata a sua atenção com carinho. Então, assim como esse vídeo que você está vendo aqui agora foi cuidadosamente criado e editado, por exemplo, as nossas aulas também são assim. A gente usa princípios de memorização, persuasão e motivação para não apenas te ensinar alguma coisa, mas fazer com que você de fato aplique o que foi ensinado. E como que você pode ter acesso a tudo isso, então? Como você pode ter acesso a esse programa gestor de IA? Bom, existem duas opções. A primeira é comprar o acesso vitalício dele, investir R$ 4.997, que ainda acho uma ótima opção, mas a segunda é uma opção experimental, que é assinar o Adapta Gold, a nossa assinatura anual, onde você vai ter acesso a esse programa por completo, além de receber a newsletter premium semanalmente, onde a gente separa as melhores notícias, ferramentas e prompts da semana e entrega só realmente o mais útil para você. Dessa forma, você pode terceirizar toda e qualquer ansiedade que você tiver em relação a AI e tudo que está acontecendo para o nosso time de especialista. Deixa que a gente se preocupa com tudo e você não se preocupa com nada. A gente só vai te entregar o ouro toda semana, além de atualizações constantes em nossos cursos. Novos cursos, como por exemplo o próprio curso que eu estou criando baseado no meu livro Inteligência Pragmática. Isso tudo por apenas R$ 99 no mês no plano anual. E se você acha que você pode ser R$ 99 mais produtivo com a ajuda do meu time, da minha experiência, do Magno e do GPT-4, eu te convido para clicar no botão aqui embaixo e virar um membro Gold da Adapta. E tem alguma coisa que é ainda bem especial, porque lembra como eu falei que a gente estava disposto a te dar uma licença anual do GPT-4, o GPT pago, de graça? Bom, se você for no site oficial deles agora, do ChatGPT, você vai ver que uma assinatura custa $20 por mês. Ou seja,
R$ 1.148 na cotação de hoje. E bom, a gente resolveu fazer um teste de mercado e liberar uma assinatura GPT-4 de graça para você, para os próximos assinantes do AdaptaGold. É isso mesmo que você ouviu. Se você for uma das pessoas que conseguir pegar essa oferta, a gente vai te dar acesso ao AdaptaGPT, que é a nossa versão do ChatGPT. Você pode ver que é um clone, basicamente. Ele roda com o GPT-4, ou seja, isso significa que você vai ter exatamente a mesma tecnologia do ChatGPT-4, mas a gente que vai pagar para você. E como assim? Como que a gente é louco de fazer isso? Bom, sinceramente, talvez isso aqui seja uma ideia ruim mesmo, mas eu e a Adapta.org está disposta a testar. E você simplesmente pode se aproveitar disso, por que não, né? Aproveita que a gente está investindo milhões de reais na Adapta e parte desse dinheiro pode ser usado para fazer com que você use o GPT-4 de graça. E de qualquer maneira, é algo que, obviamente, a gente não pode fazer para todo mundo e nem por muito tempo. Mas a gente acredita muito nesse mercado, a gente acredita ainda mais no nosso conteúdo e na nossa tecnologia. E por isso, aqui fica o convite para você aproveitar essa oportunidade enquanto ela estiver no ar. É só você clicar no botão aqui embaixo desse vídeo e você vai ser direcionado para um checkout seguro processado pela Pagar.me, uma das maiores processadoras de pagamento do Brasil. E lá basta digitar os seus dados e finalizar a sua inscrição. E assim que você estiver dentro da Adapta, você vai receber um e-mail como esse daqui, onde suas informações de login e senha estarão lá. Então você será levado para a nossa plataforma privada de membros, onde você vai ter acesso ao programa completo gestor de IA. Todos os cursos que compõem o programa, a nossa biblioteca de ferramentas, as newsletters passadas e, claro, o Adapta GPT-4 também. Além de receber atualizações constantes e tudo isso dentro já da sua assinatura. Então, eu espero te ver lá. Só clicar aqui embaixo e até logo. Olha, eu não estou falando que a sua vida vai mudar completamente depois que você entrar dentro do Adapta e começar a usar o Adapta GPT. Eu não estou falando que você vai ficar 2 vezes mais inteligente, mas você poderia. E não vale a pena o baixo investimento sem risco que você pode fazer aqui hoje, porque você também tem 30 dias para testar o conteúdo sem risco algum. Se por algum motivo você não gostar do que viu, não sentir que aquilo está te ajudando, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E uma coisa interessante de falar, tá? O programa Gestor de IA não é sobre ChatGPT apenas, são várias ferramentas que a gente usa aqui dentro. Por exemplo, foi uma ferramenta de IA que construiu essa legenda aqui do vídeo em segundos. Foi outra ferramenta de IA que ajudou a gente a criar animações como essa que você viu durante o vídeo. E foi uma outra ferramenta que ajudou a deixar esse fundo ainda mais lindo aqui atrás de mim. E foi uma outra ferramenta ainda que me transformou num ET agora. E uma outra ainda que deixou a minha voz mais profissional. And now it lets me speak English without changing my tone, without changing my voice, with just 3 clicks. E são várias AIs que podem ser inseridas no seu fluxo de trabalho. E a gente vai te mostrar exatamente as mais úteis, os melhores jeitos de usar ela. O que é claro é isso aqui. Quem usar isso no seu dia a dia antes vai se dar muito bem. O mundo privilegia sempre quem se move mais rápido e quem aproveita pontos de inflexão. E é por isso que a gente quer dar esse incentivo extra para essas pessoas e oferecer o Adapta GPT-4 de graça para você, entrando no AdaptaGold. Então, se você quer aproveitar também esse ponto de inflexão único na história, clica aqui embaixo e se inscreve no AdaptaGold enquanto essa oferta está no ar. E eu te espero lá dentro.